esse livro ele narra, ele conta a queda, a história da queda dos israelitas, dos judeus daquela época, dos israelitas. Domingo passado eu preguei, domingo passado não, na virada do ano nós pregamos sobre os 5 princípios bíblicos, né, que nos transformam, que nos dá alegria, que muda a nossa vida. E eu falei muito sobre esse povo, sobre o povo judeu. Mas naquela época, esse povo, ele estava num período muito ruim. Eles haviam se afastado de Deus. Era um total desconhecimento dos ensinamentos e dos mandamentos de Deus. O povo se tornou um povo infiel. Então, naquela época, no segundo livro de Reis, está contando a história de um povo que caiu. E tudo para eles dava errado, tudo dava errado. Era um povo vazio, que trocou o verdadeiro Deus por um monte de outras coisas, por um monte de ídolos que não são o nosso Deus verdadeiro. Em Jeremias, no capítulo 2, verso 13, diz assim, falando, a respeito daquele povo: o meu povo cometeu 2 crimes. Deus dizendo aqui no livro de Jeremias: o meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a fonte da água viva. Eles abandonaram o Senhor. Esse é o primeiro crime. E o segundo, e cavaram suas próprias cisternas, seus próprios poços, rachados, que não retêm a água. Então, quando nós abandonamos o Senhor, o nosso primeiro grande crime, o nosso primeiro grande erro, abandonar o Senhor, e nós vamos tentar cavar poços para nós, para ter água, fontes, cisternas, e nós vamos ver que essas cisternas vão estar sempre rachadas, elas não vão reter aquilo que nós precisamos, a água da vida. Quem pode se afastar da palavra de Deus, do livro, e não viver no vazio, na escuridão e na morte? Fechados para Deus, para a sua palavra, esse povo, eles corriam para os falsos profetas, eles corriam para diversas seitas, cujos ensinamentos dessas seitas e desses profetas era liberdade sem escrúpulo, prazer a qualquer custo, bem-estar, ilusão, paz. O Deus verdadeiro, naquela época, ele estava desconhecido e abandonado. E os judeus daquela época, eles investiram muito forte nesse desconhecimento de Deus. Seus bens materiais, seus filhos, seus próprios filhos, eram entregues a ídolos. Tinha um ídolo naquele povo, no meio daquele povo, que se chamava Moloque. É daí que vem o nome de Moleque. Moleque era toda criança que era oferecida a Moloque. Moloque era uma divindade diabólica. Era um monstro, ele era horroroso, enorme, com um buraco na barriga. E esse buraco na barriga tinha uma fornalha. Era acesa uma fornalha ali, e as pessoas iam e entregavam seus próprios filhos, os moleques, para Moloque. Uma idolatria horrível. Os próprios reis faziam isso. Seguiam doutrinas de demônios. E a sociedade então se autodestruía. Algumas práticas, naquela época, queridos, passaram a ser normais. Naquela época, algumas práticas passaram a ser normais, como adultério, a violência, a falta de virilidade masculina, a de feminilidade, o homicídio, a injustiça,
Naquela época, a impunidade, a mentira, passaram a ser práticas normais, a falta de vergonha, a falta de respeito e a corrupção. Era assim que estava a vida dos israelitas naquela época. Eu acredito que qualquer semelhança daquela época com essa é mera coincidência. Não se preocupem, né, tanto com isso, né? E nos capítulos 22 e 23 do livro de 2 Reis, né, se você abrir a sua Bíblia, no livro de 2 Reis, está mais para o começo da Bíblia, né, Antigo Testamento. Então abra lá em 2 Reis, ele vem logo depois de 1 Reis. 2 Reis, no capítulo 22. Nesses dois capítulos, a Bíblia vai nos contar a história de um rei chamado Josias. Um rei que aconteceu algo extraordinário na vida dele. Ele encontrou, para encontrar é porque estava perdido, ele encontrou o livro. Ele encontrou o livro. Vamos ver o que aconteceu. É maravilhoso. O avivamento chegou. Oh, aleluia, glória a Deus, que coisa tremenda. Ele encontrou o livro e o avivamento chegou para aquele povo, do jeito que eles estavam. As coisas se transformaram, mudou completamente. Eu vou falar um pouquinho da história, da família desse rei Josias. Xará seu, hein, Josias? Esse rei. Um pouquinho da história dele. O avô de Josias, chamava Manassés. Manassés. Foi um rei que reinou durante 55 anos em Jerusalém. Ele adorou ídolos como Moloque e como outros. Ele foi abominável aos olhos de Deus. Ele sacrificou o próprio filho, um dos filhos dele, ele sacrificou, ele deu o filho dele para esse deus Moloque. Esse Manassés foi um rei terrível, terrível. Ele levantou postes de adoração, ele introduziu no templo diversos ídolos, o templo do Senhor, do Deus vivo, ele introduziu diversos ídolos, diversos costumes horríveis, pornografia. Ele colocou ali no templo muita coisa horrorosa durante 55 anos. Depois de Manassés, um filho dele chamado Amon, que era o pai então de Josias, o rei Amon. Esse durou pouco, esse durou 2 anos. Mas a Bíblia diz que ele fez tudo de mal conforme o seu pai havia feito. Tudo de mal. Essa é a família de Josias. Josias então, 2 Reis, capítulo 22, verso 1, diz assim: Josias tinha 8 anos de idade, quando começou a reinar, porque Amon havia morrido. Mataram Amon, assassinaram Amon. Os próprios súditos de Amon armaram contra ele e o mataram. E Josias então reinou 31 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Gedida, filha de Adaías. Ela era de Boscate. No verso 2, Josias, ele fez o que o Senhor aprova e andou nos caminhos de Davi, seu pai. Mas não era Amon o pai dele? Davi, o rei Davi, lá atrás, ele andou nos caminhos desse rei, o pai espiritual de Josias. Ele escolheu um pai para seguir, ele escolheu alguém idôneo, ele escolheu alguém que amava o Senhor. Josias então seguiu e reinou durante 31 anos, sem desviar-se nem para a direita e nem para a esquerda. Então esse foi um rei bom. Com 26 anos agora, depois de 18 anos, ele começou a reinar com 8 anos, era uma criança,
Claro que outros cuidaram dele, e quando ele completou 26 anos, já era um homem, já sabia o que fazia, ele decide fazer uma reforma naquele templo do Senhor, que estava todo abominável, que estava todo fracassado, que estava tudo em ruínas. Josias, então, com 26 anos, ele começa a fazer uma reforma no templo. Vamos ler aqui no verso 3. No 18º ano do seu reinado, então eu estou lendo 2 Reis, capítulo 22, verso 3. No 18º ano do seu reinado, o rei Josias enviou o secretário Safã. Então ele pegou um dos seus secretários e enviou esse secretário, filho de Azalias e neto de Mesulão, ao templo do Senhor, dizendo: vá ao sumo sacerdote Ilquias. Eu queria que vocês prestassem bastante atenção. Josias mandou o secretário dele, o secretário do rei, até o templo, para falar com o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era o cara, era o sumo sacerdote, era o sacerdote número 1, era o chefe de todos os sacerdotes, o sumo sacerdote, o cara, chamado Ilquias. Vá ao sumo sacerdote Ilquias e mande-o ajuntar a prata que foi trazida no templo do Senhor, que os guardas das portas recolheram do povo, né? Toda a doação que o povo fazia no templo, juntou toda aquela prata. Eles deverão entregar a prata aos homens nomeados para supervisionar a reforma do templo. Então ele estava preparando uma reforma física, uma reforma no prédio. E dê esse dinheiro a eles para supervisionar a reforma, para poderem pagar os trabalhadores que fazem os reparos no templo do Senhor. E quando os trabalhadores e o sacerdote Ilquias, eles estavam trabalhando ali na reforma do templo, no meio dos escombros e toda aquela poeira, né? Eles encontraram o livro da lei. Era um dos livros do Antigo Testamento. Era Deuteronômio, um dos livros da lei. Eles encontraram esse livro no meio dos escombros, no meio da poeira, no meio da sujeira, embaixo de alguma coisa. E aquilo transformou a vida de todo o reinado, de todo o povo. No verso 8. Então o sumo sacerdote Ilquias disse ao secretário do rei, a Safã: encontrei o livro da lei no templo do Senhor. E ele entregou então o livro, Ilquias, o sacerdote, entregou o livro a Safã, que o leu. Safã, o secretário do rei, leu o livro. Mas onde estava esse livro? Não era o templo do Senhor? Ele não era um sacerdote? Onde estava esse livro? Estava num lugar desativado, num lugar que o pessoal já tinha esquecido quem era o verdadeiro Deus de Israel. Queridos, quantos e quantos lugares hoje que deveriam estar falando do livro da Bíblia, e esse livro está esquecido em algum lugar. Quantos e quantos a gente não ouve mais falar nada do livro. Só existe entretenimento, só existe brincadeira, só existe exemplos e mais exemplos, ou uns músicos maravilhosos que ficam cantando coisa que não tem nada a ver com a palavra de Deus, para distrair o povo. Quantos de nós estamos esquecendo o livro? Quantos talvez de nós têm a nossa Bíblia em algum lugar de casa que eu nem sei onde está? Ou quem sabe ela está lá naquela estante aberta, geralmente no Salmo 91, com a página amarela, empoeirada. E nós enfrentando tantas dificuldades, tantos problemas de todas as ordens possíveis, na ordem pessoal, na ordem moral, na ordem financeira, a nossa família destruída, casamentos se acabando,
pessoas se desrespeitando, filhos entrando para a droga, para o álcool. E o livro está em algum lugar, está em algum escombro, está embaixo de qualquer coisa. Quantos de nós temos profanado este templo? E você sabe muito bem que esse templo de que eu estou me referindo não é essa casa aqui. Esse é o templo que eu estou me referindo. É você e eu. Nós somos a habitação do Espírito Santo. Ele mora, ele habita em mim, ele habita em você. Nós somos o templo do Espírito Santo. Ninguém pode tomar o nosso lugar. Quantas vezes nós já falamos isso aqui desse púlpito? O Senhor tem algo para fazer, Ele quer usar você. Você que está aqui e está ouvindo. Você que está ouvindo o que nós estamos dizendo nesse momento. O Senhor quer usar você. Ele escolheu você, Ele tirou você de lugares horríveis. E Ele quer usar você. Mas para Ele te usar, existem alguns pré-requisitos. Você precisa pelo menos conhecer a vontade dEle para você fazer aquilo que Ele está pedindo para você fazer. Não tem como nós não conhecermos aquilo que está escrito nesse livro, a vontade do Senhor sobre a minha vida, sobre a sua vida, independente da idade que nós tivemos. Todos que estão entendendo o que eu estou falando, o Senhor tem um plano na sua vida. O livro da lei, a Bíblia, ela deveria ser o nosso manual diário, nosso guia em todas as áreas. E lá, em 2 Reis, o livro estava esquecido, empoeirado, embaixo de um escombro. Por isso essa minha insistência de nós lermos juntos a Bíblia toda. Isso vai transformar a sua vida. Você nunca mais será o mesmo. Pastor, eu não estou entendendo, isso que eu li está difícil. Pergunte. E o Senhor vai dando a revelação para você através de irmãos, através de outros que já estão lendo há mais tempo, que conhecem um pouco mais. E tem coisa que o Senhor vai contar só para você. Só para você. Eu já falei isso semana passada, vou repetir. As folhas de uma Bíblia, elas são escritas de um lado e do outro. Nós vemos aqui que tem letras escritas de um lado e o outro da folha. Mas tem uma coisa que está escrita aqui, ó. Aqui, ó. Entre um lado e outro, aqui dentro, aqui, ó. Uma coisa que se chama revelação, que o Senhor fala para você quando você o busca. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. É a Bíblia. Quando você busca, tem coisa que eu não vou saber explicar para você. Você vai chegar em mim e dizer, pastor, uau! Eu descobri uma coisa hoje que saltou os meus olhos quando eu estava lendo a Bíblia. Quantas vezes eu ouvi diversos de vocês me falar isso? Quantas vezes eu ouvi pessoas aqui dentro falar, Camilo, que coisa maravilhosa que eu li hoje. Falei, o que foi? Aí ele pega, lê para mim, e eu, nossa, que legal. Eu não entendi nada do que o Senhor revelou para ele. A revelação foi dele. Isso acontece direto da minha casa com a minha mulher. Ela chega para mim, Camilo, olha só. Olha isso aqui, pá, e animada, com o zoião arregalado. Aí eu falo para ela, uau. Que legal, Mariette. Porque o Senhor revelou para ela. Como o Senhor revela para mim,
como o Senhor revela para você, mas nós temos que buscá-lo. Eu tenho certeza que quando aquele sacerdote Ilquias, ele encontrou aquele livro, ele leu, ele falou um monte de uau em aramaico ou em hebraico. Vou dizer para vocês como que é uau em hebraico, ok? É uau. Agora em aramaico, uau. Ele falou diversas vezes isso, porque realmente o Senhor falou com ele, porque mudou a história daquela nação, aquela descoberta daquele livro que já existia há tantos tempos. E que nós temos esse livro também na nossa Bíblia. Aí o que aconteceu? Eles leram a primeira vez. Pode ser que Safã, o secretário, não tenha entendido. Vou contar só uma coisinha para vocês do que está acontecendo com a nossa leitura bíblica. Logo no segundo dia, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Logo no segundo dia da leitura, ou seja, no dia 2 de janeiro desse ano, eu recebi alguns questionamentos lá pelo meu WhatsApp. Pastor, eu não estou entendendo o que está aqui nesse capítulo 5 de Mateus. Mas aqui fala que não pode mentir, que não pode adulterar, que não pode isso, que não pode aquilo. Mas é o que a gente mais vê. Falei, nossa, então vamos aprender o certo de agora em diante? Vamos aprender o que está acontecendo aqui? É muito profundo, amados. É muito profundo o que o Senhor tem para nos falar. Talvez muitos de nós estamos vivendo hoje aqui algo que é comum no mundo, é normal. Como que é, por exemplo, o namoro do mundo? O namoro do mundo é assim, o menino sai com a menina e eles passam a noite em algum lugar, depois eles dormem juntos em algum lugar, no dia seguinte eles vêm para casa, ou eles passam um tempo, Esse é o namoro do mundo. Se tornou o quê? Normal. Mas talvez porque a gente não saiba que isso não serve para as coisas do Senhor. Eu me casei, não me dei muito bem, não saiu muito legal meu casamento, vou caso de novo. Agora eu vou, não dá legal, agora eu vou e caso de novo. Agora não sei o que. Espera aí, mas vamos ver o que o Senhor tem para nos falar. Tudo isso que eu estou falando, a Bíblia vai nos esclarecer sobre todas as nossas dificuldades. E tem situações que nós não podemos esquecer da misericórdia de Deus, da bondade de Deus, dos planos que Deus tem para nós. Talvez muitas vezes você estava na ignorância. Você não sabia o que tinha acontecido, o que estava acontecendo ali com você, o que você se comprometeu ou não. Então vai existir um plano para você, mas você precisa conhecer a verdade, para que não caia mais naquilo. E eu repito, quantas coisas nós podemos, a partir de hoje, estamos no ano novo, 2020, quantas coisas nós podemos transformar nas nossas vidas neste ano, conhecendo a palavra de Deus, conhecendo o que Ele tem para mim, o que Ele tem para você. O sacerdote Ilquias, ele ficou admirado quando encontrou aquele livro da lei. O sacerdote, hein? Ou seja, como ele podia estar na posição do sumo sacerdote, se ele não conhecia a palavra do Senhor, não conhecia o livro que regia o que ele pregava, o que ele deveria pregar, o que ele falava. E trazendo mais uma vez para os dias de hoje, quantos cristãos, até mesmo líderes, não conhecem a palavra de Deus. E quando ouvem alguma coisa vinda da palavra de Deus, ficam até admirados do que a palavra de Deus está dizendo, Que perigo. E como acontece isso, amados? Comodismo, rotina diária, os afazeres do dia a dia, o tempo que nós gastamos com tantas outras coisas inúteis. Vamos lembrar de alguma coisa que a gente gasta tempo e é tão inútil, seriado de televisão,
Como é inútil. Isso é o demônio tirando a nossa atenção, acabando com o nosso tempo, acabando com a nossa vida. Isso é demoníaco. Redes sociais deveriam servir para outras coisas. Quantas coisas maravilhosas nós podemos fazer através dessas redes sociais. Mas a grande maioria é falando mal dos outros, é postando aquela foto falsa, mentirosa. Família às vezes está se destruindo, mas na hora de fazer uma foto para o Natal, fica tudo junto, bonito, arrumado, sorrindo, e manda para a gente, Feliz Ano Novo, Feliz Natal, né? Tudo com aquele sorriso, não é nem amarelo, porque né, usa o Photoshop, deixa tudo clareado, né, não sei o quê, aquele sorriso lindo. Quantos disso a gente vê, queridos? Quanta falsidade nas redes sociais, quantos avatares. Você sabe o que é um avatar? O avatar é aquilo que você queria ser e não consegue ser. Aí você cria um avatar para você. Aí você opera aquele avatar, né, aquela marionete, que é você mesmo, você opera em diversas outras situações. Então lá você é corajoso, lá você é bonitão, lá você faz. É o avatar. Quantos de nós usa isso, né? E poderia ser usado para coisas muito melhores. E nós deixamos de conhecer o que o Senhor tem para nós, porque nós estamos perdendo tanto tempo com essas coisas. Se nós não conhecemos a palavra de Deus, o livro, como é que nós vamos praticar? E se nós não praticarmos a palavra de Deus, como é que nós vamos ser abençoados? Tomar posse de todas as promessas que o Senhor tem para nós. Eu vou ler para vocês alguns trechos da palavra. Se vocês quiserem acompanhar, eu espero. Se não, eu vou lendo e depois vocês podem pegar comigo. Eu coloco amanhã mesmo nos nossos grupos esse esboço. Hebreus capítulo 4, verso 12. Hebreus 4, verso 12. Diz assim, porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e medula. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. Onde está a palavra do Senhor? Está aqui nesse livro, mais uma vez. A palavra do Senhor é viva. Uma palavra que é viva é porque ela tem vida. O contrário seria uma palavra morte, uma palavra de morte e ineficaz. A palavra do Senhor é viva e é eficaz. Ela realiza aquilo que ela diz que vai fazer. Ela é viva e eficaz e ela penetra. Então, se você ler, se você estudar, se você tirar um tempinho, 10, 15 minutos por dia, essa palavra vai penetrar na sua vida e vai haver transformação. Salmo 119, no verso 105. Salmo 119, no verso 105, também falando da palavra de Deus, diz assim, tua palavra é lâmpada, lâmpada, lâmpada. Tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. A palavra do Senhor é lâmpada que ilumina. Se eu estou nas trevas é porque eu quero. Porque se eu começar a ler e praticar a palavra do Senhor, ela é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. É a palavra do Senhor. Provérbios 30, verso 5. Provérbios 30, verso 5. Continua falando da palavra. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. É um escudo para quem nele se refugia. A palavra do Senhor, ela é pura e é um escudo. Ela nos protege. Nada pode nos atingir. Nenhuma seta que voa à noite ou alguma praga que anda por aí ao meio-dia, nenhum mal chegará à sua casa. A palavra do Senhor é um escudo.
ela é pura. 2 Timóteo, Paulo falando no capítulo 3, 2 Timóteo 3, no verso 16, Paulo diz assim: toda a escritura, toda, então se é toda, é de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, a Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, dando 66 livros na Bíblia. De Gênesis a Apocalipse, toda a escritura, toda, é inspirada por Deus. E toda a escritura é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto. O homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Essa é a palavra de Deus. Ela nos prepara para toda boa obra, toda. Existe alguma obra que a Bíblia não me prepare? Não, não existe, é para toda boa obra, toda. Onde você estiver, onde você trabalhar, para o país que você for, para a cidade que você for, no caminhão, Salmo 33, 4. Salmos 33, verso 4. Falando da palavra, a palavra do Senhor é verdadeira, porque Ele, o Senhor, é fiel em tudo o que faz. Então a palavra do Senhor é verdadeira. A minha não é verdadeira. A sua não é verdadeira. A do Senhor é verdadeira. A palavra do Senhor é verdadeira, não existe outra. Jeremias 15, 16. Jeremias 15, verso 16. Quando as tuas palavras foram encontradas, olha o que fala Jeremias: eu as comi, elas são a minha alegria. Você quer ter uma vida feliz, você quer ser alegre, elas são a minha alegria e o meu júbilo. Júbilo é vitória, é alegria ao máximo, é júbilo. Pois pertenço a ti, Senhor, Deus dos exércitos. O rei Josias, quando ele encontrou essa palavra, e quando o secretário dele veio, e o secretário dele falou: olha, o sumo sacerdote encontrou um livro, e eu li, e é maravilhoso, posso ler para o senhor, rei? O rei falou: leia. Quando Safã leu o livro para Josias, diz aqui na Bíblia que ele rasgou as vestes dele. Ele rasgou as vestes, ele não se conteve, ele falou: meu Deus, o que é isso? Há quanto tempo eu precisava ouvir isso, Senhor? O rei Josias rasgou as suas vestes. Ele foi convencido pelo Espírito Santo, e ele foi radical, ele foi impactado, ele tomou uma decisão de ler, de conhecer, de entender aquilo que estava escrito no livro que eles encontraram e praticar. Queridos, a Bíblia nos conta aqui, vocês vão ler na casa de vocês, que o Senhor abençoou grandemente o rei Josias. Grandemente o rei Josias. Rei Josias, ele revolucionou. Ele fez com que todos lessem o livro. Ele mudou a história daquele reinado. Ele encontrou o livro. Esse livro. Tem um verso na Bíblia que eu gosto muito. Está lá em 2 Crônicas. Crônicas também fala dos reis. No capítulo 7, no verso 14. Muitos aqui sabem decor. 2 Crônicas 7, 14. Tem tudo a ver com o que Josias fez, com o rei Josias fez. Esse verso fala assim que... como é que é mesmo que fala? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, o meu povo, o povo de Deus, Deus falando, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos,
buscar a minha face, então eu, do céu, perdoarei os seus pecados, e mais, e sararei, curarei a sua terra. Isso é maravilhoso, foi exatamente o que aconteceu. Aquele rei conclamou todo o povo, e eles então buscaram o Senhor, colocaram o rosto em terra, se arrependeram dos seus maus caminhos, se humilharam, buscaram a face do Senhor, e o Senhor veio e curou aquela terra. Queridos, eu gostaria de saber de vocês, que lugar que a palavra de Deus está na sua vida hoje? Hoje é dia 5 de janeiro de 2020. Ela está em 195º lugar. Ela está em 4º lugar, 3º lugar no seu tempo livre, seus afazeres. É só você que pode responder. Que lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida hoje? E dependendo do lugar que a palavra de Deus ocupe na sua vida hoje, é a quantidade de dificuldades que você tem na sua vida hoje. Quanto mais próximo do primeiro lugar a Bíblia estiver, a palavra de Deus estiver na sua vida, a quantidade de problemas, de dificuldades vão ser bem menores. Eu poderia chamar aqui muitos que estão aqui sentados, que eu sei que leem a Bíblia, para nos contar algum testemunho de como essa leitura mudou a vida. Como essa leitura mudou a vida. Faça um teste. Não tem pessoas que fazem um teste por um mês e não comer carne, fazem um teste de um mês e não tomar refrigerante. A minha esposa está fazendo um teste de 3 meses comigo. Está fazendo um teste. Ela começou correndo 1 minuto e andando 2 e ficava sem fôlego. Há 3 meses. Anteontem nós completamos juntos, correndo 5 quilômetros. Posso até aplaudir a minha esposa, ó. Uhul! Faça um teste com você mesmo. Faça um teste de começar a estudar a palavra de Deus. Faça um propósito com o Senhor. Diga que esse mês você vai pegar firme na palavra de Deus. E no final dele você vai sentir se houve alguma mudança na sua vida ou não. Eu te garanto, é a sua satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta. Eu garanto que você vai dizer como a minha vida mudou. O simples fato de você ler a palavra de Deus, não assim, olha, hoje eu vou ler, aqui. E foi e se enforcou. Quando a gente lê assim ao acaso, é uma diversão apenas, né? Você precisa ter uma leitura programada. Você precisa entender o que está acontecendo. Faça esse propósito. Aí uma segunda perguntinha para você, né? Eu perguntei, que lugar que a palavra de Deus ocupa na sua vida hoje? Isso pode mudar. E aqueles que conhecem a palavra de Deus, como essa palavra está influenciando a sua vida? Como ela está influenciando a sua vida? Se você está seguindo, se você está praticando, ela está transformando a sua vida. Onde você vai, com quem você anda, o que você faz, o que você assiste. Quando você está sozinho, o que você faz?
Como que é o seu relacionamento com seus pais, com seu cônjuge, com seus filhos, com seus amigos, com seus colegas de trabalho? A Bíblia muda. Ela influencia a sua vida. Vamos fazer uma experiência? Faça esse propósito com você mesmo. Tem tempo. Queridos, dá tempo. Se precisar acordar 15 minutos mais cedo, acorde. Dormir 15 minutos mais tarde, eu acho que não vale muito a pena, porque você vai estar com muito sono. Para alguns, a Bíblia serve como calmante para dormir. Eu estou sem sono, então vou ler a Bíblia, que já durmo. Né? Então aí não adiantou nada também. Ou pegar um periquitinho da sorte e falar para ele tirar para você um versículo bíblico, né? O periquitinho. Né? Não funciona, amados. E nós estamos dando uma oportunidade para todos aqui participarem. Participem.